confortando cada um de nós, tanto encarnados como também desencarnados. Porque muitos nesse momento estão como nós, querendo saber os verdadeiros motivos que estamos envolvidos nesse planeta de provas e expiação. E é nesse intuito que buscamos o estudo, o entendimento à luz da doutrina dos Espíritos, para confortar cada um de nós com entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. A lição de hoje, nós estamos na Estranha Moral, que é o capítulo 23. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão, e hoje nós vamos fazer o item 16. Quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-lo dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir neles as ervas más, e tem pressa de que o fogo acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá estabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, para pôr a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo trazer unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão que de lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Bom, essa parte, né, a gente percebe, o próprio nome fala, estranha moral, né, que o próprio Cristo falou assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Dentro desse contexto, nós temos um procedimento de leitura, e esse procedimento de leitura está de acordo com o entendimento de cada um. Então, Cristo fala, uns não compreenderiam e outros não querem compreender. Quando chega até aqui, a gente vai perceber que isso continua até hoje. Né? Quantos não se dividem, né, em questões
de entendimento, compreende de uma forma. Eu leio, quantas vezes nós estamos lendo, estudando o Evangelho, quantas vezes estudamos lendo essa mesma parte, e nós temos uma nova interpretação, uma nova. Então, dentro dessa transformação, desde a época do Cristo, quantos não mataram em nome de Jesus? Quantas guerras fratricidas que ocorreu devido à interpretação que tiveram. E quando ele fala, né, que enviará o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, seria a condição que teríamos agora de compreender na sua plenitude. Quando a gente vai fazer uma leitura de um texto, nós temos uma situação que nós chamamos de explícito. A gente vai ler e logo vai compreender. Mas quando está implícito, demanda uma interpretação, demanda uma análise mais criteriosa. E lembrem-se, a doutrina espírita, ela desenvolve em cada um a fé raciocinada, né? Aonde nós temos que analisar tudo, porque a doutrina é dos espíritos, não é do Tao. E aí, se nós cairmos nessa situação, voltaremos na mesma condição de 2000 anos. Se duvidar, a gente acaba entrando na mesma situação. Grupos religiosos se dividem. Grupos espíritas se dividem. Tá? Aonde tem que compreender essas leituras e trazer ela para a prática, analisando cada palavra, cada ponto, para não entrar em contradição. E aí, se duvidar, né? Se duvidar, até eu, por discordar ou muitas vezes não concordar, me liga a uma situação aonde eu terei que repensar, fazer uma nova leitura, analisar a minha postura. Lembra quando nós estávamos lendo ontem a questão do perdão? Quando a gente olha a questão do perdão, se nós não tivermos, né, de trazer uma análise criteriosa em cima dos ensinos de Jesus, logicamente iremos contribuir para a divisão e interpretações relacionadas a cada um. Basta dizer assim, eu não concordo. Isso não vai mais longe. Tá? Os espíritos do outro lado também, que estão nos acompanhando, muitas vezes, né, tem que prestar bem atenção, porque eles estão nos acompanhando no estudo. Se eu divergir numa colocação, os espíritos também começam, vão dizer assim, divergir. Aí vocês vão perguntar assim, mas como? Né? Se eu estou numa leitura, eu estou lendo isso aqui, eu estou tendo uma interpretação dentro da ótica espírita. E aí eu pego um outro livro que contradiz tudo isso. Se eu me perder nesse caminho, os espíritos também do outro lado se perdem. Por isso que há essa divisão e aonde nós contribuímos de forma muitas vezes intensiva em cima de colocações, né,
ou muitas vezes por falta de observações, aonde nós temos que ter uma análise mais criteriosa. E aí, só para a gente ter uma noção, muitos têm uma linha de pensamento. E essa linha de pensamento, o outro não tem. Diverge, divide. E são vários casos que a gente pontua e que a gente precisa ter o bom senso. Lembra, ainda está bem. Foi ontem que nós fizemos a leitura da questão do perdão. E nessa parte também entra, porque só da gente contradizer, de interpretar ou divergir opiniões, pode entrar numa questão, né, de contrassenso ou muitas vezes de conflito. E isso vai acontecer em todas as épocas da humanidade. Por isso que, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós precisamos ter o bom senso, o equilíbrio, para não contradizer, para não impor, mas fazer as observações necessárias, tá? Com relação àquilo que está colocado nos evangelhos. Então, cada um de nós temos que fazer essa reflexão. Nós, por isso que Jesus, né, e os Espíritos também enfatizam na questão da leitura dos livros e a prática. Porque tem várias questões que eu preciso estar analisando, que eu preciso ponderar. Por isso que também tem a outra situação que não pode ter milindre entre nós. É preciso que cada um, na leitura, no entendimento, haja vamos dizer assim, um meio termo para que possa chegar a um consenso. Será que nessas épocas tinham isso? Não. Muitos mataram em nome de Jesus. E continuou por séculos. Isso. Lutas fraticidas, como o próprio, né, nome diz, famílias se dividindo por questões de opiniões. Comece a analisar dentro do contexto que nós estamos hoje na questão, porque eu tenho um entendimento e eu pego esse entendimento, começo a falar em nome de Jesus, começamos a buscar essa compreensão e, logicamente, usamos o nome de Jesus, o nome de Deus, para dar força à colocação com o que eu estou falando. Existe um nome, eu não me lembro. Existe, quando a pessoa quer impor, né, ela começa a usar o nome de um autor, de uma pessoa renomada, para impor e, logicamente, para fazer a aceitação das outras pessoas. Mas quando nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, engenheiro, arquiteto desse planeta, logicamente, muitos usaram equivocadamente, impondo a sua interpretação com relação ao entendimento, e isso daí foi sendo trazido por vários séculos. E as lutas continuavam. E as lutas continuavam, e as guerras continuavam. Muitos hoje interpretam, né, equivocadamente e trazem o nome de Deus, de Jesus, para dar mais força
para cometer ou muitas vezes falar aquele contexto para que, logicamente, fosse a divisão dentro de grupos. Basta estudar um pouco aí as questões obsessão, desobsessão, né? O processo de quando, por isso que a doutrina é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina do Dalmo ou de qualquer outro médium, nome renomado. É preciso que a gente siga a doutrina dos espíritos. Perguntas e respostas, questionamentos, porque chegaria uma hora, como muitas vezes pode estar até acontecendo isso, vamos passar por cima e não analisar as colocações, os esclarecimentos que traz a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, dentro da doutrina dos Espíritos. É nesse contexto que muitas vezes a gente pode, né, endeusar, vamos dizer, ou falar de um médium ou de alguém, e na verdade não é o papel da doutrina espírita. Quando nós falamos isso, já começa a haver uma divergência. Kardec sabia desse contexto, dessa relação, e ele fala que se um dia tudo que ele estava codificando, e se viesse a ciência e explicasse de forma mais clara, ele falava, fique com a ciência. O que é a ciência? Não é curiosidade, é querer entender como se processa isso. E no passado, aquele que dava colocações ou que falava, muitos foram mortos, perseguidos, né? E tem vários casos sobre isso. Por isso que essa lição, quando Cristo fala, né, essa estranha moral, né, que esse capítulo, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, estaria no contexto de interpretações, de colocações, ou de situações que nós não aceitaríamos e entraria em conflito. Mas o outro ponto que Jesus sabia que haveria um dia que tudo viria à tona, por isso que ele coloca, né? Mandarei um outro consolador e esse ficará com vocês até o fim dos tempos, que era o Espírito de verdade. Né? E aí, dentro desse contexto, ia dissipar, como ele fala, né? Os conflitos, os fanatismos, né? Veria, então, a fé esclarecida, o bom senso, a análise mais clara, porque é essa a doutrina dos espíritos. Refletir, analisar o contexto que está inserido, porque senão nós vamos até para o trabalho mediúnico, quando nós vamos ver o obsessor, com as falas dele, nós vamos fazer o quê? Vamos impor. E os espíritos, Jesus não impunha nada. Tanto é que ele não vinha, né, contra a lei mosaica, mas sim dar cumprimento a ela. Uma forma mais clara. Tanto é que hoje nós vamos perceber que quando vem no iluminismo, né, que aparece no século XVIII, XIX vem a doutrina espírita, no contexto que vem, a gente podia ver que veio todo um rol para legislar e organizar as leis, aonde se nós estivéssemos inseridos dentro daquele contexto,
dentro das leis humanas, nós poderíamos ser condenados ou poderíamos ser absolvidos. Porque na lei mosaica não tinha absolvição. Era o olho por olho, o dente por dente. Os espíritos agem ainda da mesma proporção, porque passando para o outro lado é a dor moral, é a condição moral do espírito que ele não consegue. Ele pensa, ele já está lá ligado ao espírito que está encarnado na mesma condição de vibração. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, o espírito vem, logicamente se liga. Mas eu penso em amor, em caridade, os bons espíritos se aproximam. E é nesse contexto, né, que vem toda a explicação de como que é essa balança. São 2 pesos e 2 medidas em concordâncias relacionadas com faixas de compreensão e de interpretação de cada um de nós. Então, por isso que o ponto de vista. Em todas as épocas da humanidade, vivemos situações, né, aonde muitos assistiam na época do Cristo. O apedrejamento, a crucificação, né? São várias situações que nós temos que exemplifica o poder, a arbitrariedade em cima de conclusões equivocadas, aonde não tinha nem direito à defesa. Mas no plano espiritual é assim? Não. É o espírito agora, movido por uma força superior, emanada de alta esfera de Deus, aonde a organização física do planeta permite que ele se ligue em faixas de vibração de acordo com a sua condição. E aí já vai, não adianta eu impor. A mesma coisa que Jesus falou, a mãe queria que o filho sentasse, o próprio Cristo falou, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria colocar à minha direita. Porque era uma condição de evolução de cada um, de comportamentos. Então, se o espírito tem um compreendimento, um entendimento, uma forma de pensar, ele vai agir daquela condição. E não adianta eu impor. Mas chegará o tempo, como o próprio, ele cansado e da busca de querer de se livrar, a fé esclarecida, como foi colocado ali, terá o entendimento, como eu disse ontem, sempre eu digo isso. Nós temos 2 situações, eu posso conquistar o espírito por mudança de comportamento, ou eu posso conquistar o espírito com esclarecimento que ele pode chegar num ponto e falar, opa, agora eu estou entendendo. E avisa, tá? Eles avisam. Esteja ciente que vai vir outros, porque são multidões de pensamentos, de atitudes, de compreensões, de divergência de contextos, que é por isso que a doutrina dos espíritos é preciso que nós estudemos, nos esclarecemos acerca dessa realidade, porque um espírito que se instrui, ele logicamente consegue alçar voo mais alto e ver que Jesus, o nosso mestre, continua firme, esperando que cada um de nós compreenda essa realidade e nos dá nova chance de reencarnarmos e escrever uma nova história. É nesse contexto que essa lição vem falar para nós sobre isso, tá?
Eu não vim trazer, né, a paz, mas a divisão dentro desse contexto que vem de acordo com o entendimento de cada um. E quantos vieram, gente? Né? Tem gente que fala, eu pensei tanto em Deus, Jesus foi lá e pum, fez a coisa. Tá? Ou outros fazendo coisa errada, que Deus me ajude para fazer, que Jesus me ajude e vai lá e faz a coisa errada. Olha o nível de compreensão e que diverge nas atitudes. Imagine com grupos, ele achando que está certo. E nesse contexto, vai e vem dos dois lados, tá? Até que o espírito, cansado, ele vai e busca a paz. E é por isso que o Cristo fala: a minha paz eu vos dou. Então, o espírito cansado e que vê que tudo, né, é a mesma coisa, ele vem no pensamento dele fazer tudo aquilo não muda, né? Não muda. Aí, cansado, ele vai, e a instrução que vem na leitura desse evangelho, e nós vamos ter o esclarecimento necessário acerca da realidade que nós estamos vendo aí, inseridos. Tá? Então, vamos lá, agora, o Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. E a pergunta é a 186 e a 186A. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Aí os espíritos respondem: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado do espírito puro. Né? Então, ontem eu ainda comentei, né? Foi aquela hora que deu aquele branco, eu esqueci, né? Aí depois eu lembrei. O perispírito, então, onde está toda a gravação das encarnações. É tipo um disquete. E é lá que os espíritos vê a gente. Então, por mais que a encarnação, né, Jesus sabia de todo esse processo, Deus, né, nesse planeta de provas e expiação, tentou nos esconder de tudo quanto é jeito. Mas esses espíritos têm acesso, né, a esse campo perispiritual. Ele não vai enxergar o Dalmo, ele vai enxergar eu lá naquela existência. E aí, e é permitido isso dentro dessa proposta, porque o espírito que vai nos acompanhando e vê que eu não sou mais aquele, estou lutando, né? Ali ele se compraz e aí vê, não tem acesso. Mas o espírito que continua, que não muda, aí a coisa fica complicada. Aos médiuns, eu comecei a falar ontem sobre isso. O médium é o mais endividado. E o que Deus fez? Jesus também sabia, deu uma condição de exercer a mediunidade. A mediunidade bem trabalhada é uma mola propulsora para fazer com que o espírito avance de forma mais rápida dentro da evolução de tão endividado que somos com a justiça divina. Né? Aí a 186A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e do espírito não há linha divisória perfeitamente demarcada? Não. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e o outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal que se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. Então, se a gente pegar Joana d'Arc, diz que eu ouvi, nós estávamos num estudo há muito tempo atrás, diz que Judas, né? Iscariotes, a malhação de Judas, que tem todo ano, diz que ele está num planeta tão evoluído, diz que ele sente até hoje, né? Essa arbitragem. Olha, nós estamos no século XXI, gente, e há ainda. Judas já passou por várias encarnações e hoje é um espírito evoluído. Então, quer dizer que tudo aquilo apagou.
É nessa função. As encarnações bem sentidas, trabalhada, ela apaga essas sombras que tá e vai fazendo com que nós alçamos voo para esferas mais altas. E nós não vemos isso. Os espíritos vê. É nessa condição. Sempre eu lembro, né, do Chico, dessa fala. O Chico via o Gari todos os dias, tá, e o Chico dava um bom dia e sorria. Aí perguntaram para o Chico, por que todo dia você dá risada, esse Gari aí, né? Você fica tão feliz na hora que vê. Aí o Chico vai, essa é a última encarnação dele nesse mundo, ele vai para um mundo mais feliz. Para a gente ter uma ideia de como funciona a evolução. Tá? Não é o saber do que vai fazer eu evoluir, mas a prática. Tá? E que nós não sabemos. Há espíritos muito mais evoluídos do que a gente pensa aí, que a gente não vê. Mas aquele que nós temos ascendência para esses espíritos, a qual nós chamamos obsessor, aí nós vamos ver, né, que eles estão aí, né, porque nós não somos tão bons ainda. Precisamos aproveitar o máximo dessa encarnação para evoluirmos. E tem um monte de espírito que está querendo esse lugar nosso aí, tá? Tem um monte. Um monte de espírito que está querendo. A fila está grande. O Chico uma vez falou, meu irmão, não fala isso não, que não, porque a fila está muito grande do outro lado. E está mesmo, tá? Então, quando acontece isso, esses espíritos, no caso, ele não tem essas sombras que eu tenho, que qualquer um de nós aí temos ligado às nossas imperfeições. Então, os espíritos vêm como uma mosca marejeira em cima de nós. Mas aqueles espíritos, né, que onde o espírito está lá num plano mais evoluído, praticamente ele tem esse envoltório perispídico, mas não tem essas sombras que nós temos ainda. Se nós não tivéssemos, nós estávamos num mundo mais feliz. Tá? Bom, semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e o outro está se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Os mundos venturosos. Quem se encontra envolvido na carne dificilmente pode ter uma ideia do que pode ser um mundo venturoso. Nós não temos ideia, nós falamos, nós lemos, mas nós não temos. Tá? Existe uma situação, gente, que eu vivenciei em conversa com o espírito, ele vinha, né? Eu quero ir do mesmo jeito que aquele espírito foi, né? E ele não conseguia se levar. Mas por que isso aconteceu? Não estava na condição. O plano, o espírito também tem, muitos de nós esquecemos quando o espírito também evolui no plano espiritual. E é nessa condição que nós, do mesmo jeito que aqui na Terra, eu tenho o meu tempo, os espíritos também têm o tempo deles. Então, são etapas, né, de cumprimento que ele vai cumprir tanto no plano espiritual, como também no plano material, que são necessários à sua evolução. Para ele conseguir ascender a esses mundos, ele tem que estar com o campo perispiritual mais depurado possível. Né? Por isso que Jesus falou, acho que foi para aquela mãe, né? Por mais que eu queira, eu não consigo colocar o seu filho lá. Existe uma fala do Haroldo Dutra que Jesus era muito amigo de Judas. E ele desce, né, até as zonas umbralinas, né, para resgatar ele. Mas ele não conseguiu eximir as faltas dele. Do mesma coisa, os ladrões que estavam ali pregados, um acreditou nele e o outro não, que estava do lado dele. Né? Embora Jesus fale, logo, logo estaremos junto com o Pai, Jesus não eximiu as responsabilidades. É uma escalada única do Espírito. Cada um de nós. Né? Onde somente os Espíritos, por aquelas almas que já encontram em condições de falar
como disse Jesus, eu e meu Pai somos um só. Tá? Então, Jesus fazia parte desses espíritos da mais alta hierarquia, né, evolução de um espírito. Né? Ele era um espírito crístico. Por isso que ele fala, eu e meu Pai seremos um. Nós não temos essa condição. Embora todos nós, nessa senda evolutiva, seremos um dia, né? Poderemos chegar a ser como Cristo. Todos os espíritos passaram. Tá? Então, esses mundos já passaram por todos os métodos de crescimento, por todas as provas que a humanidade precisava e se purificar na forja da dor. Né? Embora nenhum de nós queremos sentir dor, mas acabamos sentindo. Né? A dor é um remédio? É um remédio dentro do conceito para a condição de evolução. Né? O câncer é como uma bomba para dentro do nosso organismo para explodir um pouco, né, desses miasmas trazidos por comportamentos, né, em outras existências, para também fazer com que a gente consiga se elevar. São vários casos, tá? Para a gente, não cabe a nós entender que vai longe, cada espírito está numa condição. E a dor, ela vem numa condição que para nós, né, se nós não tivéssemos a febre, quantos de nós não morreríamos de infecção? Se nós não tivéssemos dor, quantos de nós iríamos procurar o médico? Não. Tá? Então, é nessa condição aí. Então, dos infortúnios, dos problemas. Mas somente o tempo pode nos conferir o diploma da libertação, só o tempo. Tá? Não há outro meio a não ser o tempo para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Então, não adianta a gente querer impor, falar, somente o tempo. Mesmo os espíritos mais endurecidos, né, eles estão aqui nesse planeta, né, ainda prevalece aqui, porque é necessário, né, que ele passe por essa condição, que esteja envolvido nessa condição para ele se elevar. Tanto é que o planeta é de provas e expiação. Eu sempre falo algumas coisas. Se eu falo que eu sou caridoso, eu vou viver situações aonde eu vou ter que colocar à prova que eu sou caridoso. Né? É a mesma coisa que a gente vai ler aquele jargão que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é a verdade. Porque o espírito vai ser colocado à prova dentro dessa condição. Cada um de nós. Tá? Então, é uma situação, ninguém aqui é de acordo com a condição do espírito. E se o espírito trabalhou numa existência, ele veio para passar por uma situação mais grave, a espiritualidade vai lá e vai impedir. Deus é tão bom que, de acordo com o trabalho dele na existência, ele não vai passar por aquela situação. Então, a dor é um remédio, é um mecanismo da organização do planeta para que nós possamos evoluir, tá? Então, não há outro meio a não ser o tempo. Então, há mundos elevados em que os espiritualistas se encontram em corpos fluídicos pelo aperfeiçoamento da matéria. Tudo neles acompanhou o progresso do espírito. E a beleza é o penhor da natureza, oferecendo um visual encantador aos moradores. Todavia, é bom que se compreenda que o espírito ignorante não se sentiria bem nessa instância de luz. Ele não vai conseguir, gente. Tá? Para a gente ter uma ideia, se ele está ali na escuridão, está ali escuro. Quando eu saio para a luz, aquela luminosidade vai ofuscar, ele não vai conseguir abrir o olho. Só para a gente ter uma ideia, ele precisa passar pela escuridão. Ele precisa saber o que é trevas. Ele precisa saber o que é luz.
É mais ou menos isso aí para a gente estar entendendo o que essa pergunta ela está falando, o que Miramê está trazendo de informação para que a gente compreenda isso. Tá? Não adianta se eu pegar aqui e meu espírito ir lá, eu não vou conseguir ficar. Tá? Não adianta, é só o tempo mesmo e a evolução do espírito que a gente não sabe. Devido ao seu modo de vida e ser outro sem condições de mudanças apressadas. O progresso não dá saltos, tá? Ele é devagar. Todos têm seu habitat. O animal, o homem, qualquer troca sem preparo provocará desastre de difícil reparo. Tá? É a mesma coisa que até aqui na Terra, os ecossistemas. A gente vai lá e mexe, desestrutura tudo. Então, essa organização, não adianta eu pegar e tentar mudar. É a mesma coisa para a gente, eu acho que para entender melhor. Tem um grupo de médicos ali. Eu não sou médico, eu vou lá, vou começar a conversar com eles. Como que eu vou me sentir lá com aquele grupo de médicos se eu não sou médico? É mais ou menos por aí. É nessa intensidade, nessa organização, para a gente sentir um pouco de como que é estar no mundo, o espírito, como que ele vai se sentir nesse outro planeta, tá? Sabemos que o progresso não dá saltos, não dá. Entretanto, ele não para. A sua marcha é permanente em todos os sentidos, porque é vontade do soberano arquiteto do universo. Então, a mesma coisa, eu vou estar ali falando com o espírito, falando para ele que ele tem que mudar, não vai adiantar. Ele não sabe. É por isso que o impacto, né, só para a gente ter uma ideia, vamos falar na questão da mediunidade. O espírito vem, o impacto mediúnico, tá, vai fazendo que ele sinta gradativamente, né, essas sensações para que ele consiga mudar a sua densidade. Nós, no caso, Deus foi tão bom para nós que ele falou assim, ó, Dom, você vai reencarnar, vamos tentar adensar e tem toda essa organização para que eu consiga, nessa encarnação, adensar um pouco do problema que eu tinha de outra encarnação, para que eu consiga ficar mais, tirar essa só. E tem casos que o espírito volta para o plano espiritual e aí ele entende e falou assim, ó, eu não acredito, então eu fui lá só para resolver. Ele falou, sim, você não tinha condição. É aquela situação que a gente vê também, aquele outro, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, se deu, porque pode carregar. É dentro desse conceito que a gente tem que prestar atenção e entender toda essa analogia dentro do nosso planeta, dentro dessa organização, o estado físico. É a mesma coisa, pegar eu aqui, eu vou levar eu lá para Marte, eu não vou sobreviver lá, se não tiver toda a indumentária preparada. Meu corpo está adensado, preparado para esse planeta. E nessa vivência dessas experimentação de provas ou expiação, ela bem suportada, bem compreendida, vai fazer com que eu me eleve ou que eu estacione. Regredir nunca, tá? Estacione. Aí, na espera de ter mais uma nova oportunidade para novamente retomar. E seja bem claro, tem muito espírito que pergunta, mas será que eu vou conseguir? Quantas chances forem necessárias, o espírito vai ser dada essa chance para ele. Então, um outro ponto, quando Kardec fala que o melhor meio é a reencarnação para evoluir, os espíritos também evoluem no plano espiritual. Prova disso, né, que a gente sempre fala, para que estudar? O espírito, conforme está estudando, ele está tendo ali informação e consegue entender. Ele evolui. E o médium também, que é o que está acontecendo com a gente, né? Então, os mundos são incontáveis na imensidão do cosmos. Incontáveis são as humanidades, bem como suas diferentes posições. Aí a gente vai perceber que dentro de nós temos um universo, dentro da crosta terrestre, tudo que está
é um universo, tá? Deus opera em tudo. Em tudo. Mas o que aconteceu? Nós, só para a gente ter uma noção da importância disso que nós estamos vendo, porque o Cristo falou, vós sois Deus, pode fazer o que eu faço e muito mais. Ele deu essa capacidade da inteligência na vivência, né? E a gente, para compreender melhor isso, a gente vê o que os orientais falam, mente sã, corpo são. Ele deu a condição do espírito também na condição comportamental de administrar esse templo, uma condição de também de suportar e ultrapassar as barreiras que impõem a sua evolução. Isso é compreensão, é evolução, é o Deus, o modo operante, né? É o Cristo operante dentro de nós. Por isso que Kardec questionou qual o nosso modelo e guia que nós temos que ver de Jesus. Tá? Então, dentro dessa condição aí, Deus deu uma condição do Espírito habitar toda essa indumentária, esse corpo, e de administrar ele. E se há um responsável por queda, é do Espírito. E aí eu preciso voltar lá nos infortúnios ocultos ou das vicissitudes da vida, e aonde nós vamos entender que todos os males da humanidade está relacionado a essa existência. Porque o espírita foi dado todo o entendimento. O que ele faz? Ele só sabe, mas não pratica. Então, nós temos uma visão até equivocada, de quando a gente desencarnar, já vai lá para o nosso lar. Vamos não. Tá? Aí que está a coisa mais complexa. Nós estudamos, mas aonde que está pegando? A prática. Tá? A prática. Bom, cada qual tem a sua posição na escala espiritual e os Cristos são inúmeros em toda a criação. Olha lá, os Cristos. Né? É a última escala lá que a gente pode ter, né? Os Cristos estão no universo e cada um, né? No caso, o Cristo, né? Jesus, ele coordena todos os planetas da Via Láctea, todos, né? E a Terra, ele é o governador, ele que é o arquiteto, né? Desse planeta de provas. Então, cada qual tem sua posição na escala espiritual e os Cristos são inúmeros em toda a criação, responsável pela direção dessas humanidades e desses mundos. O movimento é deslumbrante em toda a casa de Deus, onde o amor sustenta os seus filhos e a harmonia garante a sua ordem. Se há mundos inferiores, como no caso da Terra, não fiquemos tristes. Quem conosco trabalha, nela se encontra em caminho de mundos venturosos. Todos nós estamos a caminho. Tá? Esperemos, trabalhemos, compreendendo que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e nossa vida. Ele, por sua bondade, nos legou os preceitos pelos quais entendemos melhor e com mais acerto o que devemos fazer em nosso próprio benefício. Conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos livres. Tá? Está nas nossas mãos. Então, a pureza da alma surge na amplitude da nossa vida, no silêncio que o nosso conhecimento nos ensinou a respeitar. Com o passar das eras no bem, no amor e na caridade, o espírito vai se iluminando, como a noite sucede o dia, e a ideia da imortalidade assegura a vida na fé que estabelece a felicidade. Olha que lindo, gente. Estamos distante dos mundos venturosos, mas não impossibilitados de alcançá-los. Abençoemos o tempo que ele nos indicará sobre as bênçãos de Deus, sobre o olhar do Mestre, quais os caminhos devemos trilhar, capacitando-nos a habitar essas casas. A Terra é um hospital, tá? Aonde nós vamos
nos curar, né, através das vicissitudes da vida. Quais os caminhos que devemos capacitamos a habitar nas casas que conquistaram seus lugares nas culminâncias do céu? Para tantos, devemos trabalhar e lutar, mas lutar como nós mesmos, vencendo as nossas deficiências, para encontrarmos o Cristo em nós, servindo-nos de motivo de glória dentro da glória de Deus. Olha que lindo. Então, essa condição foi dada a cada um de nós. E nós podemos nos curarmos ou não. Mas como? Através das nossas mudanças de comportamento, de compreensão. Por isso que nós temos que buscar o Evangelho, por isso que nós temos que estudar, prestar atenção em cada palavra, em cada item, né? Aonde que me cabe ali que eu consiga trabalhar. Né? E Kardec foi bem claro. Qual a característica do verdadeiro espírita? Para aquele que se esforça para mudar as más tendências. E assim estamos na luta. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós nos nossos lares, confortando todos esses espíritos que estão conosco. Que Jesus nos envolva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.